Como Jesus nos apresenta Deus hoje em Um Curso em Milagres? Claro que o Márcio já trouxe tudo isso aí, mas olha só onde tudo isso que foi trazido é dito dentro do texto. A complexidade não é de Deus. Como poderia ser quando tudo o que ele conhece é uno? Eu me lembro que quando eu li essa parte pela primeira vez, eu pensei assim, ó, a complexidade não é de Deus. É lógico, tem que ser óbvio. Por quê? Se ele está me dizendo que não existe separação e Deus é a fonte da vida, então não tem separação, significa que Deus está aqui agora. Como é que pode ser difícil eu ver que sou como Deus? Se Deus é tudo e a vida não está separada. A complexidade não é de Deus. Deus tem que ser simples, né? Nada real pode ser ameaçado. Se tudo é tudo, então Deus tem que ser simples. E aí eu me lembro que quando eu li essa frase, né? A complexidade não é de Deus. Automaticamente você olha para o seu sistema de pensamento e vê o quanto tem uma forma de pensar que afirma que tem uma complexidade, como se Deus fosse um mistério. E aí é quando nós não usamos a lógica, como acabou de ser trazido. Assim, ó, ele está dizendo, não há separação. Deus é tudo, Deus é a existência, não há separação. E aí a gente fica assim, ó, o que eu tenho que entender? Onde é que está Deus? Ó, aí nós não olhamos para o simples. Aí vejam só, presta atenção nessa parte. Existe uma região fronteiriça do pensamento que se encontra entre esse mundo e o céu. Existe uma região fronteiriça do pensamento que se encontra entre esse mundo e o céu. Aí, quando eu fui lendo essa parte, eu fui pensando assim: fronteira. O que é uma fronteira? Fronteira é uma coisa que divide uma coisa e outra, né? Um exemplo, um país. Né? Tem ali o mapa do Brasil e tem a fronteira ali que divide e separa o país Brasil da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, sei lá. Então, a fronteira é aquilo que divide. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só que ele está dizendo aqui, ó, existe uma região fronteiriça do pensamento. Ele não está falando de forma. Ele não está falando das imagens aqui. Porque sim, nas imagens a gente consegue constatar fronteiras o tempo todo. Por exemplo, tem uma fronteira entre a casa que eu moro e a casa do lado. Tem uma coisa que divide a minha casa e a casa da outra pessoa. Então, isso tudo é uma fronteira. Mas quando nós trazemos isso para o nível do pensamento, é aqui que tem que entrar a lógica. Aí foi quando eu observei esse raciocínio e pensei assim, ó. Eu ficava aqui focalizando, né, e olhando para os pensamentos. Na época eu estava aprendendo o que era meditar. Eu ficava assim horas parado, né, sentado assim, eu mesmo deitado, e ficava ali assim tentando entender o que era meditar, porque eu ficava tentando entender, né, o que era meditação. E aí eu me lembro que eu lembrava dessa parte, uma região fronteiriça do pensamento. O que é isso? Aí a gente fica tentando entender alguma coisa mesmo. Aí um dia você simplesmente olha para o óbvio e vê assim, ó. Se nós pararmos um instante e notarmos as vozes na cabeça, o que nós chamamos de pensamento, ou mesmo reações do corpo, as emoções, assim, que muitas delas são transtornos mentais, assim, se nós observarmos bem o nosso pensamento, ele está sempre pensando sobre alguma coisa. O pensamento, o que nós chamamos de pensamento, está sempre produzindo uma historinha mental, está sempre produzindo alguma coisinha. E aí, tem uma coisa que nós não usamos o raciocínio lógico para ver, para usar a visão, o modo de pensar verdadeiro mesmo. Assim, ó. Presta atenção nesse instante e veja. Você fica usando o seu pensamento para fazer assim, ó. Vida, vive de novo. Vive mais um pouquinho. Vive mais um pouquinho. Vive mais um pouquinho. Você fica usando o seu pensamento para fazer a vida que está vivendo agora viver? Ou presta atenção se a vida, o que está vivo aí agora, é uma coisa natural, assim, ó. Ela está vivendo sem a sua necessidade de pensar. O pensamento está depois da vida. A vida está vivendo. Só que qual que é o problema do pensamento? O pensamento fica iludindo o foco e a vida parece, então, ser percebida como aquilo que o pensamento está produzindo. Esse é o engano. Essas são as vozes mentirosas do ego que ele explica ali, né, dentro da metafísica. E aí eu me lembro assim, ó, tem algo que é aqui agora que eu não estou controlando, mas eu sei que está vivendo. Tem algo que está existindo aqui agora que eu não fico necessariamente controlando ele, mas eu sei que ele é, isso é. E isso eu não controlo, isso é o que está aqui.
E aí, quando eu comecei a prestar atenção nisso, eu entendi o que que é essa região fronteiriça do pensamento. É isso que nós acabamos de conversar. A vida, ela é só vida agora, antes desse corpo, antes das vozes na cabeça, antes de qualquer foco que é direcionado para lá e para cá. Essa vida não está dependendo do foco, e ela já está antes dessa imagem. E nós só precisamos aceitar a obviedade disso. O que é existência, o que está vivendo agora, é simples, não tem complexidade, exatamente porque nós não precisamos ficar fazendo assim, ó, vida, vive mais um pouquinho, vive de novo, agora vive de novo. Não, ela está se sustentando agora de maneira natural. E aí foi quando eu entendi, isso é Deus. É o inexplicável, mas é o que eu sou. Mas não é que assim é inexplicável. É porque simplesmente é e não há questionamento. Não há coisa que vá mudar isso. Simplesmente vai continuar sendo. Ali eu entendi que não importava a distração que surgisse nessa consciência, ou o foco que fosse direcionado para cá ou para lá, ou as reações que surgissem nesse corpo, ou mesmo a aparência de realidade, né? O quanto esse corpo parece ser real. Ali eu entendi que bastava lembrar apenas disso. Isso que está existindo agora independe de qualquer coisa que eu faço com o meu foco, com o pensamento. Então, há uma região fronteiriça do pensamento. Isso que está antes disso que fica pensando. Isso que fica pensando não muda esse que está existindo. Porque quando nós pegamos o nosso pensamento e ficamos tentando entender a vida não está mudando. Ela simplesmente não para de viver porque a gente fica deslocando o foco para lá e para cá. Então, ó, não é um lugar, essa região fronteiriça do pensamento, que se encontra entre esse mundo, né, a percepção e o céu, não é um lugar, e quando a alcanças, ela está à parte do tempo. Aqui é o ponto de encontro aonde os pensamentos são trazidos para se encontrarem, onde os valores conflitantes se encontram e onde todas as ilusões são largadas ao lado da verdade, onde são julgadas como não sendo verdadeiras. Essa terra fronteiriça situa-se logo depois da porta do céu. Aqui, todo pensamento se faz puro e totalmente simples. Por quê? O óbvio, você usa o óbvio, você usa a simplicidade para ver que a vida está vivendo e ela não depende do que você está fazendo no pensamento. Então, não tem que se fazer nada com isso. Isso é. Então, aqui todo pensamento se faz puro e totalmente simples, porque o que os pensamentos estão fazendo simplesmente não estão mudando essa vida. Aqui o pecado é negado, ou seja, a separação é vista como realmente não estando ali, e tudo que existe é recebido no seu lugar. O existir realmente recebe o foco total da mente, através da lógica, através da simplicidade, através do óbvio, quando nós começamos a olhar para o óbvio. Esse é o fim da jornada, olha que interessante. Simplesmente esse discernimento no pensamento. Esse é o fim da jornada. Temos nos referido a ele como o mundo real. Então, esse é o mundo real. Essa obviedade de pensar dessa forma. A lição de hoje não traz essa parte aqui, ó. O mundo perdoado significa que o teu filho reconhece o seu pai, deixa que os próprios sonhos sejam trazidos à verdade e espera ansiosamente que aquele instante a mais de tempo que ainda resta passe para sempre, à medida que a tua memória volta a ele. É simplesmente olhar para o óbvio. O que está vivendo agora não precisa dos meus pensamentos para viver. É óbvio de ver que isso está vivo, está se sustentando sozinho. Mas isso que existe, que está vivo, não é o João. E também não está sendo acometido por nenhum pensamento que esse foco desloca para lá e para cá. É esse óbvio que nós temos que ver. Essa é a realidade que está antes, que não é descrita em forma, ela só pode ser experienciada. Isso é o mundo perdoado, essa forma de pensar.